Você pode sentar e abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 31. Eu acho que esse é o texto mais difícil que eu terei que pregar nos últimos meses ou até anos. Nós começamos numa série de reflexões semana passada, cujo tema é das queixas humanas ao padrão divino. E na semana passada nós começamos a pensar, na primeira reflexão dessa série, sobre a queixa moderna, da queixa humana da atualidade, sobre a fraqueza dos homens. Sobre homens masculinos, sexo masculino, que estão deixando de assumir seus papéis, deixando de assumir aquilo que se espera como família, como sociedade. Se você é alguém que está sempre nas redes sociais, você está vendo que o POV, o ponto de vista, é exatamente que está difícil encontrar homens em 2025. Sim, no meio cristão, no meio evangélico, a gente tem uma incidência menor disto. Mas refletimos bastante sobre o papel masculino na semana passada, principalmente à luz a base de Gênesis 3, em que Eva, primeiro é quem come daquele fruto proibido, mas nada acontece. O pecado, de fato, a mudança na história da humanidade, só acontece quando Adão come. Porque embora Eva tivesse valor diante do Senhor, Eva estava, a gente estudou isso, sob a missão. Submissão não é humilhação, submissão não é menos valor. Submissão é sob, debaixo da missão. E o homem tem a missão, não é melhor, não é mais importante. E a gente refletiu sobre o resgate de uma masculinidade saudável, refletiu sobre o resgate, por isso que é das queixas humanas ao padrão divino, do padrão divino para aquele que carrega a missão. E na consequência, ou na sequência dessa série de reflexões, nós vamos pensar no lado feminino. E as queixas fazem com que Provérbios 31 seja um texto que ninguém quer. Por isso que eu disse que é um texto mais difícil dos últimos meses ou anos que eu escolhi para pregar. Porque o relato da mulher virtuosa é exatamente a queixa das mulheres dos nossos dias. Versículo 10, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. E aí vai descrevendo tantas coisas dessa mulher. Versículo 13, busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as suas mãos. Versículo 14, é como navio mercante, de longe traz o seu pão. Versículo 16, examina uma propriedade e compra esta propriedade. Versículo 19, estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Além de tudo, ela é generosa, versículo 20, abre mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. E no meio de tanta ação, ela ainda tem tempo de ser bonita. Versículo 27, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Versículo 22, desculpe, 22. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. E essas roupas que ela está usando, ela não apenas usa, versículo 24, ela vende essas roupas. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cinta aos comerciantes.
E enquanto ela está nesse turbilhão de trabalhos, o que o marido está fazendo? Versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes. O bonitão está lá, sentado, recebendo os elogios de que tem uma esposa fantástica. Entende por que é difícil? Porque esse sentimento de Provérbios 31 é exatamente a queixa das mulheres na modernidade. Tanto que dentro também das redes sociais, meus irmãos, é a poesia moderna. Eu sei que a gente tem que ter cuidado com redes sociais e não ficar viciado, eu sei, mas redes sociais é a poesia moderna. Você quer conhecer um povo antigamente? Você procurava os seus poetas. Hoje, você quer conhecer um povo? Veja o que é trend, veja o que está hypando, veja o que está gerando muito compartilhamento. E parte disso hoje é as mulheres dizendo, gente, quem foi que inventou que mulher tem que trabalhar? Eu estou querendo que volte aquele tempo em que a gente podia sentar às 4 da tarde, comer bolo e falar de coisas aleatórias. Sim, a queixa humana, para a gente entender o padrão divino, a queixa humana hoje é sim, de mulheres sobrecarregadas por homens que não assumem os seus papéis, sobrecarregadas pelas mudanças culturais. A mulher passou a ter liberdade de trabalhar fora, mas continua sendo a que lava a louça, limpa banheiro, cozinha e cuida do pai e do sogro doente. Ela sai para trabalhar, mas quando ela volta, a cultura não inverteu de que quando ela volta, ela também tem um marido que ajuda a lavar a louça, que ajuda com as crianças. Ela passou a ter dupla jornada e com a expectativa de vida aumentando, portanto, mais idosos, a expectativa de vida maior, mais idosos para cuidar. A queixa humana é de que a mulher agora não tem apenas 2 jornadas, ela tem 3. A de fora, a de casa e a de cuidar até do sogro. Mesmo que não seja seu genitor, mas até do sogro. E nesse contexto, eu repito, Provérbios 31 não parece ser muito atraente. Karene tem uma tia, não era jovem, lógico, a tia de Karene, e ela sempre disse, eu não estou querendo ser mulher virtuosa não, porque esse padrão aí, eu não estou querendo não. E esse padrão é correto? Como entender, como viver Provérbios 31? Como entender esse padrão para os nossos dias? Vamos lá então, Deus nos ajude a entender tudo isso. Primeiro, é uma poesia, é o que se chama de acróstico. São 22 versículos, do versículo 10 até o versículo 31. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico, era muito comum, o Salmo 119 é isto também, era muito comum se fazer acrósticos com uma palavra começando com a letra. Segundo, é um hino de louvor à mulher. Não é uma lista de Excel, não é uma lista do Google Tarefas, ou do Trello, ou de qualquer outro aplicativo, sobre o que a mulher deve fazer. Não é pressão, é reconhecimento. Não é pressão, é celebração. E é muito interessante também pensar que esse texto, ele termina o livro de Provérbios. Então, antes mesmo de pensar no próprio texto, eu quero te convidar a pensar, a perguntar, por que um livro de sabedoria, porque esse é o tema de Provérbios, termina
como exaltação à mulher, e não à sabedoria. Inclusive, os últimos capítulos eram exaltação à sabedoria, e de repente muda para não mais sabedoria, e sim para a mulher. É natural, então, entender que esta mulher forte, e por isso um hino de louvor à força feminina, é também um exemplo prático do que é sabedoria. É uma ilustração prática do que é sabedoria. E virtuosa, que ajuda a entender desta forma, não é moral. O texto de 31:10, que diz mulher virtuosa, não é mulher de moral, não é mulher de valor espiritual ou moral. A palavra aparece também em Josué capítulo 6, versículo 2, é a mesma palavra que está em Josué capítulo 2, 6, versículo 2, que diz assim: olha, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus virtuosos. Em Josué 6:2, nós traduzimos por valente, mas é a mesma palavra que está em Juízes, capítulo 6, versículo 12. Mesma palavra. Juízes, capítulo 6, versículo 12, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem virtuoso. Nesses dois textos, virtuoso não parece combinar, e aí se usa valente. Como em Provérbios 31, parece que valente não combina e se usa virtuoso, mas é a mesma palavra que tem o sentido de força, de valentia, de vigor, e não só de um aspecto moral. Portanto, o texto está colocando, sim, um padrão para a mulher, e não é a pressão das 3 jornadas que temos hoje, mas é de que a mulher não é uma escrava, ela não é um capacho, ela não é aquela submissa que deixa de existir em função da família, que deixa de existir em função do parceiro, ela é parceira. Tão parceira que ela é celebrada pelos filhos, voltando para Provérbios capítulo 31, versículo 28, seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Ela é reconhecida, ela é louvada pelo seu próprio marido, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são valentes no que fazem. Mas você é extraordinária, você supera todas elas. A própria cidade reconhece o seu valor, versículo 31. Deem a ela o fruto das suas mãos. Deem a ela a recompensa prática, por tão grande força. Deem a ela a recompensa prática por tudo que faz. Ela não apenas ajuda uma família a construir patrimônio, mas ela precisa fazer parte desse patrimônio. Ela não é aquela que fica choramingando um trocado, ela é aquela que tem parte. E por que estamos dizendo cidade? Porque no versículo 31, que de público as suas obras a louvem. Portanto, uma poesia extraordinária, colocando o padrão divino em que a ideia de submissão não é só ser doméstica, ou melhor, nada tem a ver com ser doméstica, porque a mulher de Provérbios 31, ela é empreendedora, ela sai, ela trabalha, ela tem autonomia. Eu sei que isso pode ser bem polêmico, porque é difícil encontrar esse equilíbrio. Ou ela é forte e sai, ou ela é
E aí deixa de ser submissa, deixa de viver o aspecto de estar sob a missão e passa toda essa pressão de querer competir no mundo masculino, de querer competir de igual para igual, com sentimentos, com força, com cultura, com tudo que envolve o mundo masculino, deixa de ser feminina e passa a ser uma mulher de calça. E do outro oposto, ela é aquela que é tão doméstica que vai perdendo a sua essência, perdendo o seu valor, criado por Deus. E lá fora, esperamos que aqui dentro jamais aconteça, lá fora é trocada por uma mais jovem, mais bonita, quando já não atende a essas demandas. O texto coloca um padrão em que se estabelece aquilo que vimos no domingo passado, que é missão e sob a missão. Igualdade, mas responsabilidade maior para a liderança masculina, responsabilidade maior para aquele que tem mais força, tanto física quanto emocional, para os desafios do dia a dia. Não é só casa, ela é companheira, ela é proativa, ela é forte. Tão forte que o virtuosa é a mesma palavra para valente. Tão forte, tão autônoma. Vou repetir os aspectos da autonomia. Versículo 16. Ela examina uma propriedade e compra essa propriedade. Quando o marido chega em casa, ela está dizendo: comprei um terreno para nós. Comprei 30 alqueires para a gente ampliar a nossa plantação. Comprei tal coisa, contratei tal funcionário. Fiz um negócio. Ela é autônoma. Ela não é capacho. Ela é ativa. Versículo 27. Cuida do bom andamento da casa e não come o pão da preguiça. E sim, no meio de tudo isso, em vez de ser pressão, ela tem a liberdade de ser feminina. Por isso, além de tudo, ela é bela. Vou repetir o versículo 22. Ela faz para si cobertas, ela é autônoma, ela é proativa, ela é forte, ela é valente e bela. Isso não é pressão. Isso não é mais um papel. É dizer: eu posso viver a minha vida porque eu tenho um esposo forte. Eu tenho um homem forte. Estamos falando no contexto de casamento, tá? Mas isso vale no ambiente do solteiro também, que aguenta as maiores pancadas, que aguenta as maiores lutas, e que é tão forte que perto dele eu posso ser feminina. Isso, inclusive, é uma das trends da nossa sociedade, que quanto mais a mulher está perto de um homem masculino, mais feminina ela pode ser. Se sua esposa, meu querido irmão, falando ainda no contexto de casamento, os jovens hoje, me perdoem mais exemplos de casamento, mas leve isso para a sua vida, quando casar ou agora no contexto. Mas, meu querido irmão, se a sua esposa não está sendo tão feminina, sim, pode ser porque você não está sendo tão masculino. Pode ser. Pensa nisso. Pensa nisso. Aqui é liberdade, aqui não é, repito, um checklist do que fazer, é quando a liberdade, quando o padrão de Deus é executado, quando o padrão de Deus é vivido, é tudo tão bom, é tudo tão natural, que você encontra uma pessoa tão autônoma, tão livre, tão proativa e tão feminina, e tão bela, e que tem tempo para si, que tem tempo para ser mulher, tem tempo para tudo. Elogia-se não só a sua força, mas elogia-se nesse louvor à mulher, a sua dignidade. Versículo 25, a força e a dignidade são os seus vestidos. Sim,
Ela se vestiu de linho fino, de púrpura, de vermelho, aquele sapatão bonito vermelho, né? Aquele salto alto vermelho. Sim, ela está poderosa, mas além disso, o principal dela, a sua principal vestimenta é a sua força e a sua dignidade. Principalmente, versículo 30, ela entende o valor da beleza, mas ela entende que a beleza é vã, enganosa é a graça e vã a formosura. Sim, o belo é belo, mas ele não é o foco principal, porque ele cansa, porque ele passa. Mas o temor do Senhor, o caráter, a confiança, a amizade, a parceria que vem do temor do Senhor, a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não é mais uma pressão. Quer dizer, pastor, que agora o negócio ficou mais difícil, porque tem que trabalhar fora. Nesse exemplo que estou citando, não estou colocando isso como padrão, mas é porque ela não trabalha fora por necessidade, ela trabalha por iniciativa, por proatividade, não por necessidade. Ela tem o sustento, tem que ser bonita e tem que ser crente. Não é mais pressão, é que ela está tendo liberdade para ser mulher. Você já imaginou, minha querida irmã, se seu marido é o que chama para orar e para fazer o culto doméstico? Já imaginou se o homem é o sacerdote da casa? E não é mais uma pressão sobre você de ter que dizer, meu Deus, mais um dia que ele não chama, o que é que vai ser de nosso filho, se eu não faço nada? Nosso filho nem Cristo aceita. Se eu não tomar as rédeas, o que é que vai ser de nossa família? Você já imaginou? Quando isso não acontece, pelo contrário, é o marido que é o líder, é o marido que é o sacerdote. E eu repito, jovens, desculpem hoje os exemplos serem mais de casais. Você já imaginou quando o padrão divino funciona? Como você tem liberdade apenas para usufruir, para viver esse padrão? É isso que está sendo descrito em Provérbios 31. Pela quarta vez eu digo, não um checklist, uma lista de tarefas, mas o que acontece quando o padrão divino é estabelecido. Sobre esse propósito, sobre esse tema específico, eu vi uma frase alguns dias atrás que eu achei extraordinária. Se a sua esposa que chama para orar, quem que é o líder da casa mesmo? Se a sua esposa que lidera o culto doméstico, quem que é o líder da casa mesmo? Entende o padrão? As queixas existem, mas o padrão divino é tão bom, tão perfeito, tão maravilhoso. E aí eu quero, caminhando já um pouco para o fim, pedir que coloque aquele slide lá, por favor. Eu mencionei na semana passada a comparação de um material extraordinário de David Corfield, publicado lá por volta do ano 2010, 2014, por ali assim, 2004, melhor dizendo, que compara a feminilidade saudável com a feminilidade frágil, a masculinidade frágil com a masculinidade saudável. Nós vimos na semana passada essa comparação com o masculino, e vamos usar o mesmo critério hoje, o mesmo autor, melhor dizendo, para comparar. Na feminilidade saudável, responde à iniciativa de outros. Isso dá a impressão de ser capacho, né? Dá a impressão de que não pode fazer nada. Mas esse é o ponto principal. Uma das principais armas da queixa humana, responsável pela queixa humana, fugindo do padrão divino, é chamado de incompetência estratégica. Eu falei tanto de casais e tão pouco com os jovens hoje, o exemplo que vou citar dos jovens ainda é ruim. Estou perdido com os jovens hoje. Mas quando o jovem não arruma a cama, o que ele está fazendo é incompetência estratégica. E é o padrãozinho fácil, não é? Fácil. A Heloísa diz,
Luiz, arruma a cama. O Luiz não arruma, porque o tempo do adolescente, principalmente, ele é engraçado. Tem coisa que tem que ser agora, para tudo e me dá o que eu quero agora. E tem coisa que pode esperar. É uma lógica de tempo bem diferente, a lógica do adolescente. Meia hora depois, a Heloísa diz de novo para o Luiz: Luiz, você não arrumou o quarto ainda. Vou já, mãe. E a tensão vai aumentando de modo que da terceira ou quarta vez, quando a Heloísa cobra o quarto, ela já cobra estressada e ela passa a ser a errada, e o Luiz é o que está certo, porque a mãe não tem paciência, porque a mãe só sabe falar brigando, porque a mãe nunca sabe pedir, ele ia até arrumar, mas desse jeito ele não vai arrumar. Isso acontece também com os esposos, que é o que se chama de incompetência estratégica. Você vai deixando até que você toma a decisão de quê, Sumaia? Quer saber? É melhor eu fazer. Vai gerar menos estresse se eu fizer e se eu não pedir ajuda. Nós vimos na semana passada que os homens precisam se arrepender disto. Homens precisam se arrepender da incompetência estratégica, onde você se faz incompetente para não fazer. Homens precisam se arrepender do famoso tratamento de silêncio, em que tratam, fazendo a mulher ficar doida, pensando: o que eu errei, o que aconteceu, o que eu fiz de errado, o que é... Lucas. Mas parte disso está porque, em vez de responder, as mulheres vão lá e fazem. Às vezes assumindo o papel que não é o padrão de Deus para elas. Então, na feminilidade saudável, embora ela possa sugerir, embora ela possa conversar, o texto de Provérbios deixou isso muito claro: ela negocia, ela vende, ela compra, ela cria. Ela não é parada, inativa, mas ela sempre deixa que a liderança e as bombas e as encrencas e os problemas sejam do marido. Ah, não trocou o bujão? Não tem almoço. Lembra daquele outro meme? Virou meme também, em que a esposa chega no restaurante e tenta puxar a cadeira e não consegue puxar. Já viu? E aí o marido, ele não puxou a cadeira para ela. Ele já estava sentado e já chamando o garçom, e ela lá tentando puxar a cadeira. Quando ele levanta para ver o que tem naquela cadeira, ele descobre que não tem nada, e quando ele puxa a cadeira, ela sorri e senta educadamente. Sim, ainda que você precise sugerir, ainda que você precise não ter almoço, atrasar o almoço, não seja forte a ponto de trocar o bujão de gás. Eu sei que tem muita gente aqui que tem quem faça isso na sua casa, mas está entendendo? Porque cada vez que faz, fortalece a incompetência estratégica, fortalece a falta da liderança. Mas não é frágil. Você pode ser tão passiva que não toma iniciativa, que aceita tudo. E a mulher de Provérbios não aceitava tudo, não. Ela era ativa, é o padrão. Lá, ela é submissa. Cá, ela não tem opinião própria, ela encaixa seus pensamentos aos outros. Lá, ela é formosa. Diferente de cá, que é tão preocupada com a sua aparência, como se a aparência fosse tudo, ou o oposto, desleixa, correndo risco inclusive de saúde, por estar tão desleixada. Lá, nutre emocionalmente e apoia. Na frágil, é frágil. Sofre, ou por ser frágil, faz sofrer. Não dá sossego, não traz paz. Saudável, é doméstica, não no sentido de ser do lar. Provérbios 31, até terreno ela comprava, ela negociava, ela inventava um negócio, ela criava uma venda de linho. Doméstica não quer dizer
empregada doméstica, que só serve para lavar e passar. Mas de fortalecer um lar. Na frágil, foge da realidade, cria fantasias ou aceita estas fantasias. Na saudável, é motivada pelos relacionamentos. Na frágil, é motivada por satisfazer e agradar. Por isso que na feminilidade doentia, uma pergunta que as mulheres mais fazem é: onde eu errei? Em vez de perguntar: como é que nós vamos resolver isso aqui? Como é que essa situação pode mudar? É onde eu errei. Mas na saudável cria coisas belas e formosas. Na frágil é sem criatividade e iniciativa. Todas as pesquisas que eu conheço, lógico, sobre adultério, não tem a ver com beleza. Gisele Bündchen é o maior exemplo, não é? A mulher considerada a mais bonita do mundo, e o marido, você lembra disso? Traiu. O que geralmente está por trás do adultério, isso não significa concordar com as razões, não significa justificar o adultério de forma alguma, mas entender não tem a ver com beleza, tem a ver com alegria, com aventura, com novidade, com criatividade. Repito, isso não quer dizer que se um marido é infiel, a culpa é da esposa, não. Mas é importante entender que é a aventura mais do que a beleza. É a alegria mais do que a atração. Na feminilidade saudável, ela é cooperativa. Na feminilidade frágil, em vez de cooperar, ela se sacrifica. Na feminilidade saudável, que eu estava mencionando, ela é motivada pelos relacionamentos, e aqui é motivada por satisfazer e agradar. Eu me perdi um pouquinho aí, vamos lá, fechou agora. Na saudável, ela é compreensiva e assertiva. Sabe o que é assertividade? É dizer o que precisa ser dito da maneira que deve ser dita. Isso é assertividade. Ficar simplesmente engolindo não é um padrão bíblico. Encarar, resolver da melhor forma é o padrão bíblico. Pode dar uma olhada na esposa de Nabal, você vai perceber isso. Na saudável, ela firma as estacas. Na feminilidade frágil, ela é totalmente instável. Ora está bem, ora está maluca, ora está bem, ora está depressiva. Na feminilidade saudável, ela é emocional. Na frágil, é fraca e insegura. A nossa oração é que, vivendo a feminilidade, não a lista de Provérbios 31, cada mulher seja louvada, reconhecida como a mulher de Provérbios 31. A nossa oração é que cada mulher consiga deixar a missão com seu homem, seu esposo, seu pai, e não carregar o fardo de ser a líder, de ser a que resolve tudo. Nossa oração é que cada mulher receba o mesmo elogio do versículo 29. Muitas mulheres são fortes no que fazem, mas você supera todas elas. Eu quero te convidar a orar. De novo, homens, primeiro. Você tem assumido seu papel, meu querido irmão, de provedor, de força. Você tem assumido o seu papel de missão que recebeu do Senhor? Eu te convido de novo, como fizemos domingo passado, a confessar o pecado da incompetência estratégica,
a confessar o pecado do tratamento de silêncio, a confessar o pecado de não assumir o seu papel. Se vire, você é forte para isso. Deus deu a você força para isso. Se vire, dê seus pulos, como se fala, mas assuma o seu papel. E hoje, nós oramos agora junto com as mulheres, que as mulheres digam: eu não vou mais fazer o que é papel dele. Aos jovens, às moças, entendam, eu não vou viver em função da beleza. Eu não vou construir um relacionamento em que eu vou terminar de criar um filho dos outros, em vez de ter um marido. Moças, podem pensar nesse padrão e como vivê-lo. Nosso tema é das queixas humanas ao padrão divino. É que nós sejamos capazes de viver o padrão divino para a glória dele. Amém?